Olá, alunos! A nossa atividade de hoje será no livro de artes do primeiro ano. Acompanhem lá. Ainda no capítulo 2, sobre a arte de escutar os sons e a gravação sonora, vamos falar um pouquinho sobre o artista chamado Telmo Cristóvão e seus equipamentos de gravação. Esse artista, ele trabalha com gravação de sons. Podem observar nessa obra que ele está numa praia, em Fernando de Noronha, e ele está produzindo sons, gravando os sons que esse lugar produz. Então, esse é um tipo de obra também, ele gravar os sons que os locais produzem. E ele criou essa obra e deu o nome Gravação em Fernando de Noronha. Então, pessoal, a arte não é só desenho, não é só pintura, mas também envolve música. E quem não gosta de música? Olhando essa imagem ali, o que vocês imaginam quais os sons que são produzidos naquele local? Vamos pensar um pouquinho? Se tivéssemos presente, ao analisarmos essa imagem, qual o som que a gente ouviria? Barulhos de carros? Barulhos de fábricas? Ou de pássaros, do mar? E o artista Telmo Cristóvão acredita que todos os sons podem se transformar em música. Por isso, ele gosta de fazer registros sonoros de lugares, criando uma memória sonora para cada um deles. Esses registros é chamado de paisagem sonora. Veja nesta página, na página 36, algumas imagens de paisagens das quais ele tira o som. A primeira, então, é a Serra do Catimbau, Pernambuco, em 2013. A segunda chama-se Marco Zero, Recife, Pernambuco, em 2016. Ambas, se formos analisar, têm sons diferentes. A primeira, provavelmente, vai ter um som de paz, de natureza, de animais. E a segunda já é uma cidade, então o som da cidade é diferente. O que encontramos na cidade como som? Os carros, as pessoas, as fábricas. Para registrar as fontes sonoras desses lugares e criar as paisagens sonoras, o artista utiliza microfones e um gravador. E agora pensando, você já ouviu falar sobre microfones e gravadores? Já brincou, ou trabalhou, ou conheceu algum deles? E na página 38, vamos falar um pouquinho sobre os sons que ouvimos por toda parte. Você viu como Telmo Cristóvão criou obras com as fontes sonoras disponíveis nos lugares onde ele estava, nas imagens que nós vimos anterior. Agora, vamos ver um pouquinho mais sobre algumas fontes sonoras do nosso dia a dia. Os sons da cidade, por exemplo. Você já parou para ouvir o barulho de uma grande cidade? Se prestar atenção, vai perceber os sons de pessoas, de buzinas, de carros, aviões, tudo ao mesmo tempo. Como aparece na ilustração da página 38, observem, tem ônibus, tem carros, tem barcos, tem prédios, aviões e tudo mais. Quais sons você imagina ao olhar para essa ilustração? Como é que você imagina essa cidade, esses sons? E agora na página 39, nós vamos ter o som da natureza através daquela imagem. A natureza também podemos ouvir muitos sons, como o dos pássaros cantando, das folhas batendo, dos rios correndo. Você já parou para ouvir esses sons? Qual dos sons você gosta mais? Qual que é mais agradável ao ouvido de vocês? Então vamos fazer essa reflexão sobre sons. E na página 39 também tem uma atividade prática, que era para a gente fazer em sala de aula. Mas porém, como estamos na quarentena, vocês podem fazer em casa. A atividade é a seguinte: vamos brincar de detetive do som. Investigue os sons que podem existir
na sala de aula, ou seja, na sua casa agora. Para isso, você vai batucar com canetas na mesa, bater os pés no chão, batucar na lousa, que agora vocês estão em casa, pode ser na parede, por exemplo. Escolha o som mais interessante que você encontrou. Agora faça uma roda com seus colegas, vai fazer com seus familiares, né? E apresente o som perfeito, o seu som perfeito. Depois ouça com atenção os sons que os outros colegas encontraram, que no caso a família de vocês encontrou. Pode fazer essa atividade junto com a família. E na nossa atividade prática, nós vamos observar todos os barulhos existentes no nosso dia a dia. Tudo. Carro, passarinho, panelas, telefone. E no nosso caderno de desenho, vamos iniciar na folha em branco, tentando colocar todos esses sons presentes em nossa vida. Eu iniciei com o carro. Vrum, o barulho que o carro faz. Logo, ouvi uma batida na porta, então tentei representar. Toque, toque, toque. E observei que eu estava ouvindo som na caixa de som, então desenhei a caixa de som produzindo a música, no caso, lá, 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 lá. De repente, ouvi a torneira pingando. Plique, plique, plique. E assim, acabei produzindo alguns sons que ouço no meu dia a dia. Vocês vão desenhar o que vocês ouvem, não precisa ser igual ao da professora, tá? A professora fez para dar uma ideia para vocês. E depois que vocês desenharem todos os sons, podem ser sons de animais, sons de panela, sons de brinquedos, como vocês quiserem. Não esqueçam de pintar bem lindo, contornar bem caprichado e deixar o desenho maravilhoso para fotografar e mandar a foto para a professora, tá? Quem está entregando a tarefa na escola também manda o desenho, tá bom? Um beijão, bom trabalho, estou com saudades.